Boa noite. A gente vai falar, como o Cássio falou, sobre ressurreição e reencarnação. Esse é um tema longo, que nem de longe vai conseguir discorrer todo hoje, mas pelo menos a gente vai tentar acertar as ideias a respeito do que é ressurreição e reencarnação e qual a importância que isso tem nas nossas vidas, né? Isso aí eu acho que é o mais importante, é saber o que é que esse tema tem a ver com as nossas vidas. Então eu vou ler para vocês no capítulo 4 do livro do Evangelho, o tema do livro, do capítulo: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a partir do versículo 4, ressurreição e reencarnação. Então eu vou ler o versículo 4 para poder dar uma ideia do que é esse tema, ressurreição e reencarnação, e depois a gente conversa sobre esse tema. Então o versículo 4 ele começa assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o espiritismo, mais judiciosamente, chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, se aplicar a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas, se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias. O corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança, e se conhecia seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Bom, vamos tentar reler isso de uma forma mais detalhada, certo? Primeiro de tudo, a gente precisa saber a diferença entre ressurreição e reencarnação. O que é que traz a gente a pensar o que seria ressurreição e reencarnação? Então, ressurreição é a pessoa voltar à vida no próprio corpo, tá? Todo mundo conhece aqui a história de Lázaro, de Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Então, ali não é reencarnação, ali é ressurreição. Ou seja, Jesus Cristo, Lázaro estava doente, e como Jesus Cristo estava um pouco longe, ele veio a falecer. Aí Jesus Cristo imediatamente foi até onde ele estava, o corpo dele estava, e disse: Lázaro, levanta. E Lázaro levantou. Então ele estava morto e Jesus Cristo trouxe ele de volta à vida. Bom, isso é ressurreição. E os judeus, eles acreditavam de que isso era possível, mas de outra forma. Eles acreditavam que, independente do tempo que a pessoa morresse, ou seja, eu poderia ter morrido há vários anos, meu corpo já estava decomposto, mas eu voltaria à vida de novo com esse mesmo corpo. Então, era uma coisa misturada, né? Ressurreição com reencarnação. Bom, aqui o Evangelho explica que reencarnação tem um outro princípio, né? É um princípio diferente. A gente volta à vida, mas não no mesmo corpo, no novo corpo, né? O corpo que a gente deixou para trás, esse se desfez e voltou para a natureza, né? A gente sabe aquele princípio que o átomo ele não pode ser destruído, né? Então, o átomo que foi nosso corpo no passado, ele vai servir para outras coisas, né? Quem sabe essa roupa de algodão que a gente está usando aí, um átomo desse já não foi no corpo de um homem e de um animal no passado, tá? Então, esse é um princípio da ciência. Bom, então a reencarnação ela diz o seguinte, que com o passar do tempo você precisa voltar de novo, encarnar aqui na Terra, e você ganha um novo corpo, ou seja, você nasce outra vez.
né? Você não levanta daquele corpo, você nasce. Então, a gente tem um pai ou uma mãe, e a gente é bebezinho e a gente vai crescendo, né? Então o corpo vai se desenvolvendo. A ressurreição é outro princípio, é a pessoa, exatamente como morreu, ela volta a viver novamente, tá certo? Bom, o importante para a gente aqui é que essas duas coisas já aconteceram, né? A ressurreição já aconteceu, como a gente falou sobre a ressurreição de Lázaro feita por Jesus Cristo e a própria reencarnação, né? Nós somos prova viva disso, de que a reencarnação acontece. Agora, mas isso não é só uma fé, não é só uma crença. Né? Jesus Cristo falou em reencarnação em algum momento da sua história, quando ele se dirigiu àqueles discursos. Será que em algum momento ele falou de reencarnação? O próprio texto, ele fala aqui sobre Elias e sobre João Batista. Vocês conhecem Elias e João Batista? Elias, ele foi um dos primeiros profetas, né? Que falava sobre Jesus Cristo, sobre boa moral, ele falava sobre mudança íntima. Então ele já pregava a reforma e a necessidade de a gente aceitar os princípios de Cristo. E olha que Cristo não vinha ainda, ele falava que viria o Filho de Deus para mudar todas as coisas. Só que isso foi muito tempo antes de Jesus Cristo vir. Foi muitos anos antes de Jesus Cristo vir. Só que Elias, ele morreu. E aí tinha uma crença entre os judeus de que Elias ainda viria como ressurreição, né? Que eles acreditavam. Quando Jesus Cristo apareceu, ele falou que de fato era necessário que Elias viesse. Só que eles não tinham reconhecido Elias. E aí ele citou João Batista. Então talvez tenha sido uma das primeiras vezes que Jesus Cristo falou diretamente sobre a reencarnação, quando ele falou que o próprio João Batista era a reencarnação de Elias. Só que ninguém tinha reconhecido. Por quê? Porque eles esperavam o corpo de Elias, e tinha vindo um corpo diferente de João Batista. E como todo mundo conhecia os pais de João Batista, viu João Batista pequeno, nascendo do povo, então assim, esse aqui não pode ser Elias, né? Esse aqui nasceu. Então eles não acreditavam que aquele ali era Elias. Mas Jesus falou, ele já veio, vocês não reconheceram ele. Então isso foi uma das primeiras vezes que Jesus citou diretamente sobre a reencarnação. Se a gente for voltar ainda mais para trás na Bíblia, no Velho Testamento, quem que conhece Jó? Já ouviu falar de Jó? Vocês conhecem aquela história de Jó? Ele passou maus bocados, né? Perdeu tudo. E Jó falou sobre reencarnação. Imagine você, né? Tem um texto na Bíblia, que aqui eu vou ler em 3 traduções diferentes, tá? Para poder a gente entender como é forte a questão da reencarnação na Bíblia, né? Essa coisa de encarnação. Isso não é coisa do que veio agora com o Espiritismo. Nesse mesmo capítulo, no parágrafo 14, ele cita Jó, no capítulo 14, versículo 10 e 14. Diz assim: mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumido, que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espere que minha transformação chegue. Então ele citou, primeiro tudo que a gente vê aqui, ele separou bastante a questão do corpo com o espírito, né? Então ele não fez uma coisa só. Ele falou aqui, em uma outra tradução: quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação. Isso é na tradução protestante. Tem outra tradução, que é da igreja grega, que fala assim: quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias de minha existência terrestre. Esperarei, porque a ela voltarei de novo. Se a gente for ver em termos de tempo, Jó viveu centenas de anos antes de Jesus Cristo, tá? E ele já acreditava que um dia ele ia voltar, mas ele já tinha consciência que não seria no mesmo corpo. Ele já esperava uma transformação, ou seja, ele já esperava que ele voltasse à vida, mas em um corpo diferente.
Então, para mim, particularmente, fica muito claro de que a questão da reencarnação é uma coisa que está dentro da Bíblia. Né? Se a gente tiver um pouquinho de boa vontade de pesquisar mais esse capítulo 14 e ler o livro de Mateus, a gente vai ver que Jesus Cristo cita isso várias vezes, dá outros exemplos além daquele de Elias. Mas o principal aqui é a gente entender por que Jesus Cristo ele falava tanto sobre isso, essa questão da reencarnação. Teve um episódio de um fariseu que perguntou a Jesus Cristo como era possível isso da questão do homem voltar de novo. Ele estava, na verdade, testando Jesus Cristo para saber se Jesus Cristo tinha uma resposta. Aí Jesus Cristo chegou para ele e respondeu assim: em verdade vos digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então eles ficaram meio confusos, né? Com essa coisa de se falar de nascer da carne, nascer da água, nascer do Espírito. Eles ficaram assim, ele ficou meio... O que significa exatamente nascer da água? Naquela época, se relacionou muito com essa questão do batismo. Né? Tanto que a gente vê que algumas vezes a pessoa diz assim: se você não for batizado, você não consegue entrar no reino de Deus. Alguém já ouviu isso? Está ligado diretamente ao batismo. Então a água, naquela época, ela tinha um valor simbólico muito forte. Então, imediatamente as pessoas com essa palavra de Jesus Cristo relacionou a questão do batismo à questão desse nascer de novo, tá? Mas aí a gente precisa entender que a água nessa época ela tinha um valor figurativo. Tanto que se a gente for ler, por exemplo, em Gênesis, ele começa falando que Deus parava sobre a água. Na criação do mundo, né? Então Deus parava sobre a água, ou seja, a água ela representava as coisas terrenas. Tudo que é referente à terra era representado pela água. E Deus estava acima dos céus, né? Então, desde Gênesis já se falava sobre a água desse simbolismo. Então, se a gente ler esse texto de novo, com esse foco de que a água simboliza a terra, olha só como é que fica. Ó. Se o homem não nascer da água, no sentido de terra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus Cristo, ele já começava de forma simbólica a doutrinar aquelas pessoas que elas precisariam voltar para onde? Para a água? Alguém veio da água? Não, a gente veio da onde? Onde é que a gente nasce? Da terra, não é isso? Então precisaria voltar para essa terra, para esse simbolismo da água. Só que na questão do nascer do Espírito, era sobre uma nova forma, ou seja, sobre um novo pensamento. Você imagina se a gente reencarnasse com os mesmos pensamentos, sem a reforma, sem a melhora. Ia adiantar alguma coisa essa reencarnação? Ia adiantar a gente sempre vir para a Terra do mesmo jeito que a gente deixou da última vez? Então, por isso que não é só a ressurreição não faz milagre, ou a reencarnação não faz milagre. Então, não é só renascer. A gente precisa renascer na Terra, mas também renascer no Espírito, ou seja, se modificar espiritualmente. E o que a gente faz aqui todo dia? Se não é a busca da reforma íntima, não é verdade? Então, o que a gente espera? A gente espera que na próxima reencarnação a gente não precise passar tanta dificuldade como a gente passa agora, né? Não dificuldade que eu falo do mundo, não é dificuldade material, mas dificuldade das nossas coisas em relação ao mundo, em relação a outras pessoas. Então, Jesus Cristo, assim, ele falava de uma forma, digamos assim, poética, mas os princípios dele eram muito exatos, né? Ele não deixava dúvida nas coisas que ele falava. Só que a gente tem que ver o seguinte, que o discurso de Jesus Cristo, ele sabia que o discurso dele não era só para as pessoas daquela época. Ele já tinha consciência de que as coisas que ele falava iam perdurar durante muito tempo. Então ele sabia que essas palavras iam se modificar, inclusive nas traduções da Bíblia, né? Que hoje tem várias traduções e às vezes as pessoas modificam essas traduções com o propósito de reforçar suas próprias doutrinas, tá certo? Mas as palavras de Jesus Cristo elas são bem exatas.
Ela é exata quando ela falou sobre a reencarnação de Elias em relação a João Batista, e ele foi exato quando ele falou sobre o renascer da água. Tá? Então a gente começa a imaginar, por exemplo, se a gente for parar para pensar um pouquinho nessa outra parte do texto, que ele diz assim: o Espírito sopra onde quer. Vamos tentar entender esse sopra onde quer. Quando Jesus Cristo falou o Espírito sopra onde quer, talvez a intenção dele fosse dizer assim que o Espírito depende do corpo. Então assim, quando a gente nasce com um propósito diferente do propósito anterior. Necessariamente a gente não precisa nascer no mesmo lugar, a gente não precisa nascer nas mesmas condições, nas mesmas pessoas. Então ele dissociou totalmente a questão do Espírito. Então o Espírito sopra onde quer, porque o seu desenvolvimento espiritual vai determinar a sua necessidade de encarnar na próxima vida. E o mais interessante dessa questão da reencarnação, se vocês forem ver aqui a partir do parágrafo 16, ele diz assim, olha que coisa interessante. A reencarnação que foi confirmada por Cristo, por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia a autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Então naquela época era difícil as pessoas entenderem esse ponto de vista sobre reencarnação. Por quê? Porque os fariseus naquela época tinham a questão da cultura espiritual, né? Eles detinham esses mandamentos. Então a forma como eles acreditavam era a forma como eles passavam. E tinha alimentação também da questão do domínio, né? Então, por exemplo, naquela época Jesus Cristo tinha um domínio romano, que tinha suas próprias crenças, e tinha outros povos que tinham suas próprias crenças. Você imagina a dificuldade que devia ser, por exemplo, para os discípulos de Jesus Cristo, só como depois da morte de Jesus Cristo, eles saírem para essas outras cidades e falar sobre isso. Vai ter uma dificuldade para outras culturas, outros conhecimentos. Então não é muito diferente de que 2000 anos depois a gente está tendo dificuldade de entender as coisas de Jesus Cristo, né? A gente tem dificuldade de ter uma Bíblia, por exemplo, lendo o texto e dizer assim, poxa, eu entendi exatamente o que Cristo diz. Então ele faz aqui um convite de que a gente medite sobre essas palavras, sem preconceito, tá? Ou seja, sem dogmas, né? Sem imaginar que está ferindo algum tipo de cultura, algum conhecimento religioso. Que a gente tente achar a lógica disso, né? E o mais importante, o que isso tem a ver com minha vida, né? Isso aqui é o mais importante. Eu reencarnei, estou aqui, então para quê? O que eu estou fazendo aqui? Jesus Cristo disse que isso é uma necessidade, que a gente precisava reencarnar. Agora, para que eu preciso reencarnar? Por que eu estou aqui? Isso talvez seja o ponto mais forte. Se eu não entender bem como funciona essa questão da reencarnação, talvez isso tenha uma importância menor do que eu entender por que eu estou aqui. Né? Então, a gente tem dificuldades na vida. Eu não estou falando de dificuldades materiais, eu estou falando de dificuldades de aceitação de algumas coisas que a gente vive. Né? Aceitar talvez uma família que tem problemas, aceitar talvez uma dificuldade material, aceitar, por exemplo, a dificuldade, inclusive, de ter um excesso material, né? De não conseguir viver sem esse material. Dificuldades de relacionamento, dificuldade com filhos, com pais, com vizinhos, dificuldade no trabalho, muita dificuldade, cada um sabe das suas dificuldades. Então a gente precisa tentar se encontrar nas palavras de Cristo nessas dificuldades. Né? Se a gente está aqui passando por essas coisas, isso deve ter uma importância que eu preciso dedicar um tempo a pensar sobre isso. Né? E quando ao invés de a gente reclamar tanto, né? De que minha vida é difícil, de que eu estou mais problema do que todo mundo, eu tenho que pensar por que eu estou passando por tudo isso nessa encarnação. O mais importante é a aceitação dessa vida que a gente precisa fazer. A aceitação era o começo da modificação. E a gente tem urgência de se modificar, porque é se modificando que a gente vive a próxima vida talvez
numa condição material melhor, mas numa condição espiritual melhor, né? Já aceitando mais, e sofrendo internamente menos, psicologicamente menos essas dificuldades. Bom, eu convido vocês, então, se vocês puderem, ler o livro de Mateus, livro de Marcos, esses dois livros aqui, que explica, que conta toda essa passagem que a gente viu aqui, e o livro do Evangelho, quem tiver esse livro, o capítulo 14, referencialmente, lê no capítulo todo, tá? Que fala não só da questão da ressurreição da reencarnação, mas também fala sobre essa questão do nascer de novo, que esse talvez seja o ponto mais importante, certo? Eu agradeço a vocês a boa vontade de me ouvirem. É um texto que tem um certo nível de dificuldade, realmente, essa questão da reencarnação. Eu espero ter alcançado o mínimo aí de passar para vocês essa compreensão. E estamos abertos agora para os comentários, né? Perguntas, dúvidas que vocês tenham sobre o texto, ou opinião. Vocês podem também contribuir, né? A gente não sabe tudo. Então eu dei a minha visão aqui sobre essa parte do Evangelho, mas vocês podem contribuir com a experiência de vocês. Certo? Obrigado.